Um minuto, temperatura aqui em Porto Alegre de 26 graus e 8 décimos. Você está ouvindo o Band News no meio do dia, o nosso WhatsApp. Eu cresci muito nesse ambiente, na verdade, de comunicação, de política, sempre acompanhando muito o que ocorria no país, sempre tive jornal na minha casa sempre se ouviu muita rádio, enfim, obviamente influenciou. Mesmo que meu pai preferisse que eu tivesse outra profissão, meu pai queria que eu fosse advogado. Mas enfim, o jornalismo falou mais forte e por influência do meu pai, obviamente, o rádio acabou sendo ainda mais forte. Como foi o teu início profissional? Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal e já cursava a faculdade de jornalismo, né? Na verdade, eu ingressei na Caixa, eu já estava fazendo jornalismo na Universidade Federal. E isso fez com que a minha faculdade fosse bem difícil, eu demorei muito para me formar, eu não fiz estágio, mas quando eu me formei, tive a oportunidade de fazer aqueles cursos de foca no Estadão e na TV Cultura em São Paulo. E quando eu entrei nesse mundo, porque eu passei a viver de verdade o mundo de redação, tanto no Estadão quanto na TV Cultura, eu decidi que eu tinha que interromper minha trajetória na Caixa para buscar alguma coisa no jornalismo. Aí eu comecei a trabalhar, voltei a Porto Alegre, fiz esse curso em São Paulo, voltei a Porto Alegre, fui à TV Com, que estava abrindo naquele momento, e eu comecei minha carreira como editor da TV Com. Você ficou bastante conhecido na Rádio Gaúcha, ficou 19 anos lá. Como foi a experiência? Olha, foi a minha formação, né? A Gaúcha é de fato a minha formação. Eu passei por todos os postos que alguém pode passar dentro do rádio. Lá na Gaúcha, comecei como redator, fui repórter, fui chefe de reportagem, comecei a substituir a apresentação em programas, fui editor-chefe, passei a ter meus próprios programas, né? Primeiro o Faixa Especial, depois o Atualidade, o Chamada Geral, participei de coberturas muito importantes por lá e foi lá que eu aprendi a trabalhar, aprendi uma série de valores que eu trago comigo até hoje e aprendi muito sobre o relacionamento e respeito com as pessoas. Quando tu saiu da Gaúcha para entrar na política, tu pensou muito? Não, se eu tivesse pensado muito, talvez eu não tivesse saído. Eu tomei uma decisão porque eu também entendo que a vida da gente tem ciclos e que a gente tem que perceber o momento em que o ciclo encerra. E aquele meu ciclo dentro da Rádio Gaúcha, por diversos motivos, estava chegando ao fim. E eu tinha diante de mim uma possibilidade de fazer algo que eu também gosto muito, que é esse envolvimento na questão da política. Eu, de alguma maneira, creio que se cada um de nós tem uma missão, a minha missão é contribuir para que a gente viva numa sociedade melhor. E eu vinha fazendo isso no rádio, e voltei a fazer isso no rádio depois de não ter sido eleito, mas busquei um espaço para fazer essa discussão e quem sabe fazer isso na política também. Eu não me arrependo desse processo, mas se eu tivesse parado muito para pensar, eu não teria entrado. Basta ver o que é a política no país que a gente vive. Depois das eleições, por que tu veio para a Band? Eu vim para a Band porque a Band foi uma das empresas que me convidou. E aí tem um momento em que você tem que decidir para onde vai. E eu decidi pela Bandeirantes, pelo projeto que a Band tinha me apresentado, pelo espaço que me oferece em televisão. Eu tinha feito alguma televisão, mas não televisão aberta, né? Eu trabalhei na TV Com, onde eu apresentei jornais e tal, mas aqui na Band eu trabalho muito como comentarista. Esse trabalho tem me dado bons frutos, né, de reconhecimento, de valorização. É uma empresa tranquila para se trabalhar, onde eu consigo exercer aqui aqueles mesmos valores que eu falei que eu absorvi desde o início da minha carreira. Quais são as vantagens e as desvantagens de trabalhar numa empresa que não é a líder do segmento? Olha, talvez a desvantagem é que você tem que fazer 10 vezes para poder ter a mesma repercussão de algumas das situações. Agora, a liberdade que se tem aqui também, em razão disso, ela é infinitamente maior, né? Nesse sentido de experimentar, de tentar coisas novas. E, enfim, eu sinceramente trabalho aqui da mesma forma que eu trabalhava quando eu trabalhava
na Rádio Gaúcha, com a mesma responsabilidade. E te confesso que eu acredito, obviamente, em pesquisa, acredito em Ibope, mas o que eu vejo na rua em relação ao trabalho que a gente faz é um reconhecimento muito parecido com o reconhecimento que eu tinha quando eu trabalhava na RBS, do ponto de vista do trabalho em rádio. E do trabalho em TV não tem nem comparação, eu tenho um reconhecimento aqui muito maior do que eu tinha quando estava na RBS. Qual a importância dos comentaristas no jornalismo? Eu acho que o comentarista, sobretudo se ele sabe que o papel dele não é de fazer com que as pessoas pensem como ele, mas de apontar para as pessoas algumas reflexões, ele tem um papel de balizador, de destacar aquilo que é mais importante, aquilo que foge só da pauta cotidiana. Eu não gosto do comentarista quando ele se acha senhor da verdade. E isso é um mal que a gente tem em boa parte da imprensa, não só aqui do Rio Grande do Sul, do país como um todo, né? Eu tenho enorme desconfiança de quem tem certeza absoluta nas coisas. Acho que o jornalismo tem que ser um eterno exercício da dúvida. A gente tem que valorizar a dúvida. E eu sempre valorizo as minhas dúvidas e meus comentários, muitas vezes, ou na maioria das vezes, tem muito mais dúvidas do que certezas. Você já teve medo de dar uma opinião sobre um determinado assunto? Que eu lembre, não. Obviamente a gente é muito prudente, busca ser prudente na maioria das vezes, mas eu não é que talvez medo não seja a palavra certa, mas tem algumas reservas, sobretudo quando você vai dar uma opinião que pode afetar pessoalmente a vida de alguém.